Bom, pessoal, eu já coloquei gravar a aula, tá? Antes da gente começar a aula de hoje, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre as notas. Eu vi que gerou bastante dúvida. Vou compartilhar a tela aqui do material que eu postei para vocês. Muitos alunos acho que entenderam que as notas estavam no portal. Acho que foi uma falta de comunicação da forma que eu me expressei. Tiveram vários alunos que tiveram dificuldade em saber o seu RA, tá? Então, as notas, se alguém ainda não viu, elas estão no Classroom, tá lá, médias, avaliação 1. Isso aqui, gente, por que eu uso dessa forma, tá? Vou explicar para vocês. Na outra turma que eu tinha, inicialmente os alunos eles não gostavam que eu colocasse o nome, tá? E aí, a partir daquele momento, eu sempre identifiquei pelo RA, tá? E acabei continuando fazendo isso. É uma forma aí de, enfim, né, de cada um deixar aí a sua nota, enfim, sem que os outros fiquem sabendo. Enfim, cada um pensa de uma forma. É por isso que tá o RA, tá? O RA é o registro acadêmico de vocês. Isso que ele significa. Então, esse RA, vocês têm ele disponível tanto no portal do aluno. O portal do aluno é onde vocês conseguem visualizar todo o histórico de vocês, frequência, notas. Eu costumo colocar as notas no portal sempre no final do módulo. Eu lanço tudo lá. Ele é um pouco chato, assim, de mexer, sabe? Então, eu prefiro sempre fazer uma planilha à parte. Vou divulgando com vocês essa planilha. E aí, no final do módulo, eu lanço todas as notas lá, tá? E aí, se vocês entrarem no portal do aluno com o CPF de vocês, que o CPF é utilizado tanto para o usuário quanto para a senha, lá vocês vão ter um número, né? E esse número é o registro acadêmico de vocês. Ele também está disponível na carteirinha de estudante. Acredito que vocês tenham recebido essa carteirinha no ano passado, tá? Então, assim, esse número, cada um tem o seu, e eles sempre vão ser de vocês, enquanto vocês forem alunos, né? Esse número é o que identifica vocês, tá? Então, só para vocês entenderem, esse é o dado que eu tenho, além do nome de vocês é o RA, tá? Dados como CPF, por exemplo, eu não tenho acesso. Então, por isso que eu sempre uso o RA, só para vocês entenderem. Então, a partir de agora, vocês anotem os seus respectivos RAs, e eu sempre vou divulgar as notas de vocês dessa forma. Mais uma coisa, gente. Essas notas aqui são específicas da avaliação da unidade curricular de leites. A unidade curricular de segurança dos alimentos, eu não divulguei as notas ainda. Segurança dos alimentos foi aquelas atividades que vocês fizeram sobre os POPs e sobre os manuais de boas práticas, tá? Não tem nada a ver com a nota daqui. Então, também teve alguns colegas que se confundiram, tá? Não tá aqui porque não é dessa unidade curricular. A gente tá falando de leites agora. Outra coisa, outra dúvida que também surgiu. Pessoal, nessa planilha, vocês conseguem ver que aqui eu coloquei as atividades participativas, avaliativas e prova, tá? Já vou explicar. E aqui começa a atividade participativa 3, 4, que ainda vocês não fizeram. Atividade avaliativa dos fermentados vocês já fizeram, só eu não lancei as notas aqui ainda. A prova que vocês não fizeram ainda, são duas provas. Então, aqui vai ter, você tem a média da avaliação 1, vai ter a média da avaliação 2. Isso aqui vai ser somado e dividido por 2, e aí vocês vão ter a média final. Caso vocês não alcancem a média final, que é 7, vocês vão para exame, tá? Então, assim, como funcionou essa nota aqui? Vocês tiveram duas atividades participativas, que foram das boas práticas de ordenha.
e a outra foi sobre a manteiga, uma pesquisa que vocês fizeram. Isso foram duas atividades participativas. Eu mandei lá nos formulários do Google Forms, tá? Lá fica tudo documentado, todo mundo que fez, o horário que fez, quando que mandou. Tem alguns casos que não mandaram até as 22h30 por alguns motivos, me avisaram. Então, independente de vocês não terem enviado no dia, quem mandou depois por algum motivo, a nota está aqui. Tem alguns casos que estão com 0, porque eu não obtive esse trabalho, tá? Se alguém mandou, só me lembra, né? Porque eu procurei tanto no e-mail quanto no formulário, tá? E algumas pessoas aqui eu não encontrei o trabalho. Confirmem, caso falem, não, mas eu fiz dos BPOs, falam, me manda uma mensagem, professora, eu mandei em tal lugar, tá? Pode ser que eu não tenha encontrado, eu vou procurar novamente. Certo? Então pode ser que eu cometi algum equívoco aqui, mas eu procurei bastante esse trabalho de vocês. Para quem está com 0 aqui é porque não fez, tá? Essa atividade ela valia 1 pontinho. Aí vocês fizeram uma atividade da manteiga também, que valia mais 1 pontinho. Então, vocês já tinham 2 pontos. Mas a nota geral de atividade participativa é 1 no final. Então, eu fiz uma média, né? Quem entregou os 2 ficou com nota 1. Quem entregou um só ficou com uma nota 0,5 e quem não entregou os 2 ficou com 0, tá? Depois disso, vocês fizeram a atividade avaliativa, que eu incluí como avaliativa aquelas perguntas da prova, 4 perguntas que vocês fizeram semana passada, segunda-feira, que nós tivemos, terça-feira, aliás, né? Na segunda era feriado. Então, aqui vale 2 pontos. Valeu 2 pontos aquele trabalho. Ontem eu corrigi, eu não tenho certeza se eu encaminhei para vocês as correções. Se eu não encaminhei, eu vou encaminhar. Elas estão prontas, é só eu disparar ali no e-mail de vocês, tá? Vocês vão ver o que vocês erraram e por que vocês erraram, tá? Então, essa nota da atividade avaliativa somada com a participativa, vocês têm 3 pontos, tá? Para fechar 10, vocês fizeram uma prova, ela valia 100, né? Vocês nota, peso da prova valia 100, cada questão valia 1 ponto. Mas para avaliação de vocês, eu considerei ela como peso 7, o que não altera em nada, né? A nota de vocês. O que acontece aqui? Eu só fiz uma multiplicação, ao invés dela ter peso 100, ela tinha peso 70, tá? Por que eu fiz isso? O peso 70 somado com os 30 pontos das atividades fecham 100, tá? Só por isso que eu fiz isso. Então, aqui um exemplo. Quem tirou 4,1 na prova, com mais os 2 pontos da atividade avaliativa, mais 1 ponto da participativa, ficou com 7,1, tá? E assim, sucessivamente, tá? Então, quem está com uma média abaixo de 7 e mais, principalmente quem está com os 4 e pouco, 5 e pouco, assim, gente, não é uma hora de se desesperar, pelo contrário, vocês têm ainda bastante conteúdo pela frente que a gente vai ver. Vocês vão ter mais uma atividade participativa que vale 1 ponto, mais a avaliativa que vocês já fizeram. E vai ter mais uma prova ainda. Então, dá tempo de recuperar tranquilamente essas notas. Mas, precisa ter aí empenho de vocês, tá? Assim que eu liberar a correção dessa atividade avaliativa, que eram as perguntas da prova, eu quero, gente, de coração, tô pedindo isso, que vocês leiam o que vocês escreveram, tá? Teve gente que foi super bem, tanto que tirou 2 ali. Teve gente que foi bem, às vezes faltou uma coisinha, tirou 1 e pouco, isso é uma nota boa. Mas teve gente, até coloquei nos comentários, todas as perguntas eu considerei, tá, gente? Mas assim, ó,
levando em consideração que vocês estavam fazendo as mesmas perguntas pela segunda vez, com o auxílio do material e da internet, tem alguns erros lá, gente, que não tem como tolerar. Eu só quero que vocês leiam novamente as respostas de vocês e que vocês interpretem aquilo que vocês escreveram. Teve uma quantidade de respostas de trabalhos diferentes de pessoas que copiaram a resposta. Eu não sei se copiaram de um link, de uma página da internet, ou um copiou do outro, não sei. Só sei que teve os mesmos erros em todos os trabalhos. Gente, é humanamente impossível 3, 4 pessoas responderem a pergunta e com a mesma resposta e os mesmos erros. É impossível uma pessoa que lê a pergunta e vai responder que faça esse tipo de erro. Não tem como. Impossível. Eu não entra na minha cabeça. Então, assim, vocês tiveram uma segunda chance de responder. Teve gente que aproveitou e aproveitou muito bem, inclusive, mas teve gente que não aproveitou, que escreveu qualquer coisa lá. E saibam, nos comentários que eu coloquei lá, cada um vai ter o seu, é individual. Vocês vão ver que a nota que vocês ganharam lá foi uma mão na roda, assim, porque teve muitas respostas que não mereciam ter ganhado nem 0,1, tá, gente? Então, assim, ó, tem que se ligar, tá na hora. Se vocês, quem ainda não se ligou do que tá fazendo, tá na hora de se ligar, tá? As provas estão aí, vocês estão tendo chance, estão tendo oportunidades, e o negócio é aproveitar. Tá difícil? Tá complicado? Tá sem tempo? A gente já conversou sobre isso, tá para todo mundo, né? Mas a gente tem que aí tentar ir atrás do que a gente quer, né? Vocês tiveram aí uma semana passada a gente praticamente nem teve aula, teve um dia de aula só, foi bem tranquilo. É questão de organização somente, tá? Então, bola para frente, vamos tentar melhorar isso. Vocês estão com o material disponível, eu estou disponível a explicar para vocês quando for necessário, mas precisa ter aí um estímulo um pouco maior de vocês, principalmente quem está com essas notas aí mais baixas. Conseguiram entender, gente, sobre como foi esse somatório? Deu para entender ou ficou alguma dúvida que vocês gostariam que eu explicasse melhor? Eu entendi, professor. Entenderam? Então, ótimo. Se alguém ficou com achou que tem algum problema na nota, como eu falei, me manda uma mensagem, depois que terminar a aula eu vou responder. Aí vão fala assim, ó, professora, tal atividade eu mandei no e-mail. Aí eu vou lá no e-mail procurar de novo, tá? Mas como eu falei, eu dei uma boa procurada nisso e eu não encontrei. Pode ser que tenha ido para spam, para lixo eletrônico, alguma coisa assim, tá? Por isso que eu falei para vocês, só de terminar. Por isso que eu falei para vocês que é muito importante que vocês respondam sempre no formulário. É mais fácil para eu encontrar depois. Mas se alguém mandou no e-mail lá e eu não contabilizei essa atividade, eu vou voltar lá procurar, tá? Pode falar. Não, eu só não entendi ele. Não é que eu não entendi, na verdade não prestei muita atenção. Mas você falou que vai mandar vai mandar a nota daquele último trabalho que a gente fez e um comentário embaixo? Isso, eu já corrigi, eu achei ontem que eu tinha. Porque assim, quando a gente corrige no formulário, eu pego a resposta de vocês individualmente, vou corrigindo, vou colocando a nota e comentários. E aí, no final de tudo, tem um botãozinho que eu clico lá e ele manda essas respostas para aqueles e-mails que vocês cadastraram. Só que eu não fiz isso, eu vou fazer agora de noite, tá? Então, assim, eu vou mandar de volta essas perguntas da atividade avaliativa, daquelas 4 perguntas que eram da prova, vou mandar de volta. Se por acaso vocês, aconteceu já, por isso que eu tô falando, se por acaso vocês escreveram o e-mail errado, por exemplo, lá no início do questionário, vocês não vão receber, porque aí esse e-mail ele se perde, tá?
Então, se caso alguém não receber, esse pode ser um motivo por ter escrito o e-mail errado. Outra coisa que vocês devem olhar, olhem sempre no lixo eletrônico, no spam, que às vezes o e-mail de vocês identifica esse retorno aí como um vírus, alguma coisa assim. E às vezes vai parar nessas caixas, tá? E aí os alunos mandam, professora, mas eu não recebi. Só que aí eu não tenho mais o que fazer, porque a única coisa que eu consigo fazer disso é reencaminhar naquele e-mail que chegou para mim, né? Daquela forma que vocês me mandaram, mas às vezes ele acaba se perdendo por algumas inconsistências nas informações, tá? Mas eu vou fazer isso depois. E aí, se alguém não recebeu, aí a gente vê isso mais pra frente, tá bom? Tá, ok. Beleza. Bom, gente, então, nós já começamos, já falamos sobre produtos fermentados, né? Vocês já entenderam como a fermentação ela acontece, já fizeram atividades sobre isso, a gente já falou sobre leite fermentado, iogurte, vocês já fizeram o iogurte aí na casa de vocês, enfim. A gente vai dar sequência, nós temos ainda alguns derivados para estudarmos. A próxima prova, ela vai abordar principalmente o conteúdo sobre fermentação e dentro da fermentação, alguns pontos específicos, tanto na produção do iogurte, dos leites fermentados, do queijo, que é um produto que a gente vai começar a estudar hoje, né? Depois do queijo, a gente também vai ver sobre o requeijão, sobre soro de leite e mais alguns assuntos pertinentes aí sobre esses derivados. Então, eu vou buscar a preparar uma prova para vocês de acordo com esses assuntos e com muitos sobre as atividades que eu vou passando para vocês ao longo das aulas, que vocês já têm aí respondido, tá? Então, vocês já conseguem ir se organizando, vocês já viram mais ou menos como é o perfil da minha prova, e aí vocês já conseguem ir se organizando para estudar para essa próxima avaliação que virá daqui uns dias mais, tá? Então, hoje nós vamos começar falando sobre a tecnologia de queijos. Tanto a nossa aula de hoje quanto a de amanhã será sobre queijos, tá? Amanhã, o mesmo horário, meio-dia, vai ter material disponibilizado para vocês irem acompanhando. E aí, aqui eu coloquei uma série de perguntas para vocês responderem e deixar no caderno, tá? Não precisa me entregar. Podem ir fazendo isso ao longo da aula, ou depois da aula, enfim, tá? Mas aí vocês vão responder o que é queijo, como esses queijos podem ser classificados e explicar cada classificação, explicar os processos de coagulação que podem ser utilizados na produção do queijo, as principais funções da salga no processamento de queijo, e também vocês vão pesquisar, tá? Pesquisar tanto no material que a gente vai conversar aqui hoje, quanto na internet e assim por diante, tá? Vocês vão dizer o que são, porque o leite UHT não serve para produzir queijo. Vocês já sabem, né, o que é o leite UHT. Responderam aí na última atividade avaliativa. O que são as culturas starter? A gente já falou um pouco sobre cultura starter lá na produção de iogurte. Aqui a gente vai falar sobre cultura starter novamente. E lá na produção de salames, que é na unidade curricular de carnes, a gente também vai falar sobre cultura starter, tá? Então é bem importante vocês já entenderem realmente o que é essa cultura, porque vai ser utilizado aí nos próximos módulos. E também sobre qual a origem dos nomes dos queijos. Isso aqui é um assunto bem geral. Vocês não precisam explicar todos, obviamente, mas aqueles mais conhecidos e por que eles têm determinados nomes, tá? Então, isso é uma pesquisa que vocês vão fazer respondendo, então, essas perguntas. Bom, gente, então, para iniciar esse novo assunto, né, sempre vai ter a definição. Vocês já perceberam isso?
E isso normalmente é uma pergunta de prova ou de atividade, né? Qual é a definição de um determinado produto? Vejam que na indústria de leite, a gente tem muitos derivados de leite. Cada um deles tem um processo diferente aonde ele é produzido. Então, o iogurte é feito de uma forma, o leite fermentado é de outra forma, o queijo é de uma outra maneira, o requeijão, a nata, a manteiga, o próprio leite fluido é de outro jeito. Vejam que nós temos uma infinidade de produtos e a legislação, ela trouxe definições que caracterizem cada produto. Porque senão, gente, imaginem que se não existisse uma definição específica de acordo com o processo tecnológico, nós iríamos chamar iogurte, leite fermentado, tudo do mesmo nome. Ia ser tudo iogurte, ia ser tudo leite, talvez tudo leite fermentado, e aí nós iríamos querer nos direcionar a um determinado produto, falar de um determinado produto, ia ser tudo igual. Então, como nós temos uma matéria-prima que é a mesma para todas, a gente precisa definir a diferença entre cada um, né? De repente, nós temos, vou dar um exemplo, vou pular lá no exemplo do salame, por exemplo. Vocês sabem que as pessoas, né, tem muita gente que faz isso em casa, ou até mesmo o queijo. Vamos dar o exemplo do queijo também. A gente tem vários tipos de queijo, queijo Minas, queijo Minas padrão, queijo Minas frescal, queijo gorgonzola, prato, cheddar, mussarela e assim por diante. Imaginem se nós não tivéssemos uma definição, de repente uma empresa que faz todo o processo adequadamente do queijo mussarela, que vocês vão ver nessas próximas aulas, como ele é diferenciado, esse produto. A empresa faz tudo isso e uma outra empresa faz o queijo prato lá, por exemplo, e vende como mussarela. Embora eles tenham características distintas, o consumidor, na hora de comprar, ele não vai saber, né? Então, por isso é muito importante essa definição. A definição, ela indica exatamente todas as matérias-primas, condimentos, se tem ou se não tem, né? Ele já identifica. A definição para um alimento é mais ou menos uma identificação nossa, né? Uma vez que eu falo o meu nome, o meu sobrenome, o meu endereço, a minha idade, eu estou identificando que essa Fernanda sou eu, né? Então, isso me distingue das demais Fernandas que existem no mundo, por exemplo. A mesma coisa acontece para os alimentos, né? A gente precisa ter esse entendimento para que nós tenhamos os produtos adequados, que existe um padrão, né, para cada produto que for produzido. Então, o queijo, ele tem como definição um produto fresco ou maturado, ele pode ser comercializado das duas formas, obtido pela separação parcial do soro de leite, ou leite reconstituído, ou ainda de soros lácteos. E o leite reconstituído, gente, é o leite em pó, que é adicionado água e é feita a reconstituição dele. É coagulado pela ação física de enzimas específicas, de bactéria específica, de ácidos orgânicos com ou sem agregação de substâncias alimentícias ou especiarias ou condimentos. Essa é a definição do queijo. Então vejam que ele deixa algumas aberturas aí dizendo que esses queijos eles podem ou não ter condimentos e especiarias, por exemplo, de acordo com o que a indústria achar pertinente. Em outras palavras, né, resumindo o que é o queijo, ele é um concentrado proteico, porque contém proteína e gordura, um concentrado proteico gorduroso, resultante da coagulação do leite, seguido da dessora do coágulo. O que isso quer dizer? Nós temos um leite que contém proteínas e gorduras, aonde é feito um processo de coagulação por enzimas e bactérias, e após isso, esse soro ele é removido
e se obtém o queijo, tá? Acredito que a maioria de vocês já viu um procedimento, né, de obtenção de queijo, talvez alguns de vocês façam, os pais, avós façam, vocês já viram mais ou menos como é o processo de obtenção. Hoje nós temos uma infinidade de opções de queijo no mercado, é um produto com bastante valor agregado. Como vocês podem ver nas imagens, nós temos diferentes derivados aí do próprio queijo, né? Queijo com especiarias, condimentos, né? Recheados, aqui um exemplo do queijo recheado com doce de leite, recheado com goiabada. Então, só de ir até o mercado a gente já consegue ver várias opções. Além de diferentes condimentos, né? Tipos, esse queijo ainda pode ser vendido numa peça inteira, ele pode ser vendido fatiado, ralado, enfim. Tudo isso vai agregando valor ao produto, né? Vocês sabem que o queijo fatiado ele já tem um valor maior do que um queijo em peça. Por quê? Porque ele ainda teve aquele processo de corte, que facilita a vida do consumidor. Você vai lá e vai tirando fatias, né? Então, a indústria ela tá aí para atender esse público. Muitas vezes esses produtos, né, um pouco diferenciados, às vezes não estão disponíveis no mercado, mas sim em lojas que vendem esse tipo de produto, né? Além da goiabada, do doce de leite, também se produz queijos, né, com grãos, com castanha, com nozes, com damasco e assim por diante. Queijos recheados com requeijão, por exemplo. Então, as opções aí são diversas. A indústria ela pode desenvolver o produto que for, o queijo que for, desde que isso esteja de acordo com a legislação. E vocês viram aqui na definição que a legislação ela permite isso, porque ele diz aqui, ó, com ou sem agregação de substâncias alimentícias ou especiarias ou condimentos. Então, ele está dizendo que o queijo, em geral, ele pode ter todas esses derivados aí. Tá? Muito bem. Só que os queijos, eles também têm diferentes classificações, né? Como a gente viu que tem diferentes tipos aí em função dos temperos, dos condimentos utilizados, esses queijos, eles são classificados principalmente pela maturação, pela umidade de gordura. Então, nós vamos ter queijos que vão ser maturados e nós vamos ter queijos que não vão passar pelo processo de maturação. O queijo Minas Frescal, por exemplo, é um queijo que ele não é maturado. Ele parece uma ricota, né? É um queijo que não maturou. Agora, nós já temos o queijo Minas Padrão. É um queijo que é maturado. Aí nós também temos queijos que vão ser classificados de acordo com a umidade. O queijo parmesão, por exemplo, é um queijo duro, seco, né? Tanto que ele é comercializado, na grande maioria, ele ralado. Já o queijo gorgonzola, por exemplo, que é aquele queijo que tem os fungos dentro, né? Que ele tem uma coloração, os fungos esverdeados dentro, ele já é um queijo bastante úmido, tem bastante umidade. Isso justifica já a presença dos fungos lá dentro, que é um fungo benéfico, né? É interessante, ele dá um sabor bastante agradável no produto, bem característico. E além disso, nós também temos a classificação dos queijos pela quantidade de gordura. Então, nós vamos ter queijos que são mais gordurosos e tem queijos menos gordurosos, por exemplo, tá? Então, a classificação dos queijos se dá por esses 3 tipos, principalmente. Como eu falei, os queijos frescos são aqueles consumidos imediatamente após a fabricação, o exemplo, o queijo Minas Frescal. E os maturados, né, são os queijos que sofreram um armazenamento prolongado, aonde tem condições controladas, né, e essa maturação vai ser para desenvolver aí a textura, sabor, aroma, né,
todas as características sensoriais. A palavra maturação sempre é para maturar, né? Seja isso para derivados lácteos, bebidas, carnes e assim por diante, tá? Agentes de maturação, o que vão ser? Bactérias, que estão ali disponíveis para modificar esses sabores, ou ainda fungos, né? E coagulantes. Aqui, o exemplo dos fungos que eu acabei de falar para vocês, do queijo gorgonzola, né? Ele tem essa aparência escura no meio dele, são fungos benéficos, né? Que podem ser consumidos, que vão, ao longo do tempo, caracterizando o sabor desse queijo. Além desse, nós temos um outro exemplo, que é o queijo azul. Talvez não sei se vocês já ouviram falar. O queijo azul, ele tem um mofo azul dentro dele, porque é um fungo específico para essa coloração, bastante similar ao gorgonzola, que esse aqui é uma coloração esverdeada, e vai dar uma característica específica para esse queijo também. Normalmente, esses queijos maturados, né, eles têm um valor agregado, são queijos mais caros, justamente pelo processo, né, pela matéria-prima que é utilizada. Então, aqui se utilizam culturas, né, de fungos selecionadas para essa finalidade, que vão dar uma característica aí bem agradável do produto. A classificação pela gordura vai se dar, então, pela quantidade de gordura presente no leite que foi produzido esse queijo. Então, um queijo extra gordo, por exemplo, ele vai ter um mínimo de 60% de gordura. Um queijo gordo vai ter entre 45% e 59,9% de gordura. Um semi-gordo de 25% a 44,9%. Aqui nós temos um exemplo do queijo prato, que tem 29,1% de gordura. E o queijo parmesão, 33,5%. São exemplos de queijos semi-gordos. Queijo magro, entre 10% e 24,9%. Um exemplo é o queijo Minas Frescal, 20,6%. E o queijo meia cura, 24,6%. E o queijo desnatado vai ser aquele com porcentagem de gordura menor que 10%. A exemplo disso tem o queijo cottage, tipo cottage, né, disponível no mercado também, com um percentual aí de 4%. Normalmente, né, quem faz dietas com restrição de gordura utiliza esse tipo de queijo, tá? Se fala, às vezes, queijo branco. Então, o queijo cottage, a própria ricota, muitas vezes é utilizado também, ou ainda o queijo Minas Frescal, por ele ter uma quantidade de gordura menor do que os demais. E aí vocês sabem, né? Ele vem aí de acordo com o leite, o teor de gordura do leite. Um queijo com uma baixa umidade, né, que é uma outra forma de classificação, o exemplo do parmesão, que eu comentei anteriormente. Vejam que o queijo parmesão, ele está classificado como um semigordo, no quesito gordura, e como um queijo de baixa umidade, um queijo mais duro. Né? Então, por isso, esses queijos eles podem ter diferentes classificações, né? Então, uma baixa umidade é considerada até 35,9%, que são os queijos de massa dura. Média umidade varia de 36% a 45%, 45,9%. Massa semidura é o queijo mussarela e o queijo emmental. Tipo emmental, né? Alta umidade, entre 46% e 54%, conhecidos como queijo de massa branda ou macios. Um exemplo é o Minas Padrão. E um queijo de muita alta umidade, superior a 55%, conhecidos como queijos de massa mole, camembert, gorgonzola, queijo brie. São queijos que parecem um creme quando você consome. Então, eles têm uma umidade bastante alta.
Logo, esses queijos têm um prazo de validade mais curto, porque a quantidade de água disponível ali gera uma proliferação de micro-organismos. Ele já tem os fungos disponíveis. Precisa dessa umidade para esses fungos se desenvolverem ali e darem a característica do produto. Mas, em contrapartida, também pode haver aí a proliferação de outros micro-organismos, tanto deteriorantes como patogênicos, né? Que são indesejáveis. Então, por isso, esses queijos normalmente eles vão ter prazos menores do que o parmesão. O parmesão é um exemplo que a gente pode avaliar. Ele é vendido, os pacotinhos, lá na prateleira do mercado. Não fica nem refrigerado, né? Ele fica numa temperatura ambiente. Enquanto esses aqui, todos os outros, estão sendo vendidos refrigerados. Aí tá uma diferença também aí, de acordo com a classificação desses queijos. Então, aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos, né, da composição dos queijos, tanto em umidade quanto gordura. Um exemplo, né, o queijo cottage e a ricota, que eu havia comentado, eles têm alta umidade e baixa gordura, né? Normalmente eles já vêm embalados nos pacotinhos, né? Quando você abre esse pacote, você percebe o quanto ele é úmido, parece um creme mesmo na hora que você corta, e são bastante indicados aí para dietas com restrição de gordura. Depois disso, nós vamos ter o queijo Minas Frescal e o queijo mussarela, em torno de 50 a 62% de umidade, né, de água, já tem uma quantidade maior de gordura. Em seguida, queijo provolone, gouda e gorgonzola, com uma umidade um pouquinho mais baixa, né, do que o Minas Frescal e o mussarela, mas também uma umidade alta, com uma maior gordura também, e o queijo suíço e parmesão aí com uma umidade menor e com uma gordura considerável, tá? A classificação quanto à massa, né, vai ser dada basicamente pelo que nós falamos antes. Uma massa dura vai ter baixa umidade. Uma massa meio dura vai ter uma média umidade. Uma massa mole, uma umidade úmida, né? E muito mole ou filada vai ser muito úmida. A gente vai ver essas características aí ao longo das aulas. E aí o exemplo. Vocês devem estar vendo que cada slide aqui, cada material está trazendo uma certa forma de escrever mussarela. Quando a gente chegar no assunto de queijo mussarela, eu vou explicar para vocês por que dessa variação de nomes, tá? Só para vocês, caso aí alguém tenha prestado atenção, eu vou explicar. Essa classificação quanto à massa, ela também, cada tipo de massa é tratada de uma forma. Algumas são cozidas, por exemplo, o parmesão. O queijo prato é semi-cozido e o camembert, por exemplo, é o queijo maturado. Então, isso também tem algumas... caracteriza o produto, né? Imaginem que o parmesão, com uma baixa umidade que ele tem, ele não teria como ser maturado, né? Em função que ele não vai ter ali o desenvolvimento de nada, de nenhuma bactéria, de nenhum fungo, porque a característica dele é muito dura. E vocês sabem que para ter o desenvolvimento microbiano, seja ele benéfico ou não, a gente precisa ter água disponível ali, água livre, né? Então, aqui nós temos um fluxograma básico, geral, tá? Para a produção de queijos. Ao longo das aulas, eu vou trazer fluxogramas específicos de cada tipo de queijo que nós vamos estudar. Obviamente que nós não vamos estudar todos os tipos de queijo, porque tem uma quantidade muito grande, mas os principais eu vou estar trazendo para vocês. E aí, nós vamos olhar o fluxograma de cada um deles.
Então, um fluxograma básico de produção de queijo se dá pela obtenção do leite, né, inicialmente, a pasteurização desse leite e, em seguida, a padronização. A padronização, se vocês voltarem um pouquinho lá na memória de vocês, é quando se faz uma padronização de gordura. Então, qual o queijo que eu vou produzir agora? É um queijo gordo, um queijo semigordo, um queijo magro? Qual que é? Então, eu vou definir qual é o queijo e vai ser padronizado. Ou eu vou adicionar mais creme de leite, que é gordura, ou eu vou tirar essa gordura dele. O processo de padronização aqui é igual para os outros processos. A partir daqui, esse leite vai para esse leite que já está padronizado, né, e pasteurizado. Vejam que ele foi pasteurizado, uma temperatura mais baixa por um tempo mais longo. Não é o processo de ultra alta temperatura, não é o processo UHT. Depois a gente vai entender por quê. Esse leite, então, ele vai para um tanque aquecido, e nesse tanque aquecido é adicionada a cultura starter, ou seja, a bactéria utilizada, né, micro-organismo, para começar o processo fermentativo desse queijo. E que vai dar aquela característica, né, desenvolver ali a característica de um queijo maturado, por exemplo. Esse tanque aquecido, ele vai ser aquecido em mais ou menos 37 graus, que é a temperatura ideal para o desenvolvimento dos micro-organismos. Depois disso, é adicionado cloreto de cálcio nesse queijo, e em seguida é utilizado um coagulante. Esse coagulante, ele vai auxiliar na formação do coágulo e separação do soro do leite. Então, uma vez que formou o coágulo, o soro de leite é separado, tá? Nós vamos ter uma aula que a gente só vai falar de soro de leite. É bem interessante, vocês vão entender bastante coisa, de como ele é importante. Uma vez, então, adicionado esse coagulante, vai o produto ele vai coagular, e em seguida é feito o corte da massa. Esse corte dessa massa, desse coágulo, né, depois de algumas horas, ele serve justamente para eliminar o máximo de soro que tenha disponível ali. É feito esse corte, é feita uma mexedura que se chama. Essa mexedura ela vai auxiliar a liberar o máximo de soro que tenha dentro do coágulo. E aí é feito o processo de dessoragem, que é quando é eliminado esse soro do coágulo. Se chama dessoragem. Em seguida, esse queijo, ele é informado de acordo com a característica dele, né? Tem queijos que são redondos, outros são quadrados porque eles vão ser fatiados depois, e enfim, cada tipo vai ter aí a sua forma. Então é feita a informagem, em seguida a salga e a embalagem. Isso é um processo geral, tá, gente? Nós ainda temos aquelas particularidades do queijo que vai ser maturado, por exemplo, né? E, como eu falei, nós vamos estudar isso mais especificamente para cada tipo. Aqui nós temos o exemplo dos queijos do tipo camembert. Então, olha só. Aqui na primeira imagem, nós temos uma adição do coagulante ao leite, onde ele vai começar a coagular. No número 2, a gente vê o corte da massa, né, com lira, que é esse equipamento aqui que se chama. Nós conseguimos ver, essa imagem talvez não mostre tão bem, mas vou até aumentar aqui, ó. A gente consegue ver alguns cortes aqui. E nessa parte mais amarelinha um pouco já é o soro, né? A gente consegue ver o soro já se separando aqui. E nessa última imagem não dá para ver muito bem, mas aqui aqui a mão da pessoa, né? Com luva, aqui tem o grande coalho que se chama. Então é um pedaço desse coágulo aqui que foi cortado.
Depois disso é feita a informagem, né, nessa forma. É uma forma furadinha, acredito que a maioria de vocês já tenha visto esse tipo de forma. Então vejam, aqui dá para ver bem, ó, foi feita a mexedura desse coágulo cortado, o soro ficou aqui. Na informagem vai um pouco de soro ainda. Esse soro vai ficar escorrendo aqui por esses furinhos dessa forma. Depois disso é feita as viragens, né, da forma, ou seja, é retirado o queijo de dentro da forma. E é feito o processo de salga em salmoura, tá? Aqui, pessoal, essas imagens são imagens bem grosseiras, assim, vocês estão vendo, né? Mas são imagens fáceis de ser visualizadas. Cada indústria aí tem uma forma de fazer. E muitas vezes essas fotos muito específicas dos processos a gente não encontra, né? Porque isso não é divulgado. Mas, então, por isso que eu trago algumas fotos vezes, que parecem ser bem caseiras, assim, mas é só para vocês verem. Esse queijo, então, vai para salga, né, com salmoura. Aí, cada indústria, cada empresa vai ter a quantidade adequada de sal de acordo com a quantidade de queijo e um tempo específico para que ocorra essa absorção de sal aqui pelo produto. E depois disso, na última etapa aqui, é feita a aspersão do fungo. Então, vejam que o queijo, ele passou por todo o processo e depois que terminou, foi feita a aspersão do fungo para um processo de maturação. Esse fungo, ele vai ficar em volta do queijo e não dentro. Então, ele vai dar uma característica específica para esse tipo de queijo, tá? Então, esse é um processo. Aqui ele vai ficar, provavelmente, aqui é uma câmara, que tem acho que dá para ver um termômetro aqui atrás, né? Um regulador de temperatura, marcador de temperatura. Vai ficar aqui por um determinado tempo também, em uma determinada temperatura, para que esses fungos se proliferem aqui dentro e façam o processo de maturação desse queijo camembert, tá? Então, aqui é um exemplo para vocês entenderem de uma forma geral como funciona esse processo aí de obtenção dos queijos. Aí nós temos a coagulação que ocorre. Esse processo é bem importante, é bem interessante, importante que vocês entendam. Tem diferentes formas de obter essa coagulação do leite, né, para a obtenção do queijo. Acredito que quem já fez queijo já tenha visto no mercado que compra o coalho, né? Quem faz vai lá no mercado e tem um potinho lá que compra o coalho, daí vai para casa, prepara o leite e adiciona esse coalho lá dentro, que se chama, né? Para coagular. Então, guardem essa informação que a gente já vai chegar nela. Então, o que é um processo de coagulação? A gente vai formar coágulos, né? Nesse caso aqui, o coágulo, ele é interessante, muito importante que aconteça. A coagulação nada mais é do que a insolubilização e agregação de proteínas. E a insolubilização e a agregação de proteína, ou seja, essas proteínas elas vão se unir formando o coágulo, né? E essa agregação de proteínas, né, ou insolubilização que se chama, ela pode ser obtida tanto por uma coagulação ácida, onde a gente vai diminuir o pH ali com uma substância ácida, ou a gente ainda pode obter isso por uma coagulação enzimática, que aí ocorre por enzimas específicas, né, e ocorre então a quebra da estrutura micelar original. Então, são duas formas de se obter a coagulação. Aí aqui, ó, eu trouxe um desenho para vocês entenderem um pouco melhor. Então, as caseína, vamos relembrar. Caseína é
as proteínas, né? Tem pessoas que são alérgicas à proteína do leite, ou seja, são alérgicas à caseína. Essa proteína se chama caseína. As caseínas, elas formam estruturas que são chamadas de micelas, que possuem cargas elétricas negativas, permitindo que permaneçam misturadas às outras fases do leite. Aqui, pessoal, a gente abre um parênteses para o seguinte. Vocês estudaram lá com a professora Camila, e também lá no ensino médio, que os átomos, eles têm cargas, né? Positivas e negativas. Essas caseínas, né? Ela é uma partícula ali, uma molécula, que também possui carga. E nós sabemos que cargas com cargas iguais, né? Moléculas com cargas iguais têm a características de se atraírem. Então, carga negativa se atrai com carga negativa, carga positiva atrai carga positiva. As cargas contrárias, positiva com negativa, se repelem, né? Essa é o dado que a gente tem sobre isso. Essas caseínas, como eu falei, elas todas têm cargas elétricas negativas. Então, isso faz com que elas consigam ficar unidas, formando, né, essas micelas, e elas permanecem misturadas ali às fases do leite, né? Uma forma de separar essas micelas, de fazer com que elas se separem do resto do leite, é adicionando uma carga positiva. E o que é isso, né? Então, uma maneira de fazer com que essas micelas de caseína se aglomerem, né? E se precipitem, ou seja, que elas fiquem todas juntinhas e se separem do resto, é separando elas do soro, que é o que a gente é o objetivo na produção de queijo. E por isso é adicionada uma substância ácida, que aí é quando nós temos a coagulação ácida. Essa substância ácida, ela vai ter elétrons H+, ou seja, ela vai ter cargas positivas. E essas substâncias, esses ácidos, eles vão transferir esses elétrons positivos nessa reação que vai acontecer aqui quando o coagulante ácido for adicionado, né? E ao transferir esses átomos de H+, esses átomos positivos, para as micelas de caseína, vai acontecer uma anulação das cargas. Ou seja, eu tenho positivo com negativo, ele vai se anular, né? Quando ele se anula, eles acabam se separando, que aí permite que ocorra essa coagulação, né? A formação dessa coalhada. Que é isso que a gente quer obter, né? Então, aqui nós temos um exemplo de uma coagulação ácida. Nós tínhamos as caseínas, ó, vejam que elas estão todas andando aqui junto com o leite, todas as cargas negativas. Quando eu adicionei o H+, elas se anularam e elas ficaram todas juntinhas aqui embaixo, elas se uniram e o restante do soro não consegue mais se unir junto com elas por causa do ácido que foi adicionado e foi anulado essas cargas, né? Se obteve aí um ponto isoelétrico, um ponto igual, e por isso se separou todo mundo, ninguém mais está unido com ninguém. Formou um precipitado, o coalho ali, coalhada, né? O que coagulou do leite, que é as proteínas, as caseínas, estão ali. O resto ficou no soro. Tá? Então, esse aglomerado que a gente viu anteriormente, essa agregação de proteínas, é o que aconteceu aqui. A gente agregou essas proteínas, né? Aglomerou elas. E outra forma de coagular o leite é separando as proteínas da fase aquosa, adicionando enzima, que aí é a coagulação enzimática, tá? Que é o coalho que a gente conhece.
aquilo que eu falei para vocês antes sobre ir lá no mercado, comprar o coalho, esse aqui é um exemplo. Eu acredito que, nem sei se tem outra marca, acho que esse é um dos mais conhecidos, mais comuns. Se vocês observarem, aqui ele já traz, ó, enzima quimosina para a fabricação de queijos. Dentro desse líquido aqui, tem a enzima. E aí tem uma quantidade que é utilizada, né, por uma determinada quantidade de leite, aonde ela vai ser capaz de coagular as proteínas desse leite, né? Então também é uma forma de obter o queijo. Aí aqui já funciona de uma forma um pouquinho diferente. A reação que vai coagular. Aqui nós temos as caseínas, né, a mesma coisa, do leite, que são formadas por frações que não têm afinidade com a água, elas são hidrofóbicas, localizando-se na parte inferior da micela e por uma fração hidrofílica, que fica em contato com a água do leite. Esse exemplo aqui, gente, dessas caseínas serem hidrofóbicas e hidrofílicas, é o mesmo exemplo que eu falei para vocês quando a gente estudou sorvete. Para formar a emulsão. Lembram que nós temos uma parte que é hidrofóbica e uma hidrofílica? Que aí, num processo de emulsão, essas micelas, elas vão ficar, vai ocorrer a união delas, né, com o restante dos ingredientes que estão ali, do emulsificante. O emulsificante vai ter essa característica aí de unir aquilo que é hidrofílico com o que é hidrofóbico, né? Mesma coisa aqui. Então, ao se adicionar a enzima específica, que é a quimosina, que a gente acabou de ver aqui, vai acontecer a hidrólise das micelas de caseína, expondo frações hidrofóbicas à água. Com isso, vai ocorrer a aglomeração dessas frações e consequente formação do coágulo. Então, vejam só. Aqui nós temos a micela de caseína, né? Essas pontinhas vermelhinhas é o que tem, que é a fração hidrofóbica, né? Aliás, a hidrofílica, que tem o contato com a água, e o que tem dentro é a hidrofóbica. Aqui no meio não tem atração a essa água. É adicionado a enzima, né, que é a quimiosina. Essa enzima faz com que essas frações hidrofóbicas aí sejam expelidas, né? Faz com que consiga se misturar as frações e ocorre a coagulação. Vejam que aqui a gente misturou todo mundo. Nós tínhamos uma fração aqui, ó, essas bolinhas maiores. Depois da adição do coágulo, da enzima, aliás, coagulou e todo mundo se misturou. Então, a enzima, ela tem essa característica. Então, aqui nós temos uma parte polar, que é o vermelho. A parte polar é aquilo que tem afinidade com a água, porque a água também é polar, então, é o hidrofílico. As bolinhas aqui, ó, essas bolinhas grandes são as fases apolares, que é aquelas que não têm afinidade com a água. Os pontinhos azuis que a gente consegue ver aqui é o fosfato de cálcio, e o que está em amarelo é o soro. Então, quando a enzima é adicionada, a quimiosina, que a gente viu anteriormente, tudo isso consegue se misturar, o que era polar e o que era apolar, formando aí o coágulo, fazendo o que o ácido também faz. E aí ele consegue juntar o coágulo aqui e separar do soro, tá? Então, aqui são duas formas de obter a coagulação do queijo. E aí, cada indústria vai ter aí o seu processo de obtenção e utilização aí desses ingredientes. Deu para entender, gente, esse processo de coagulação ácida e enzimática? Vocês estão aí, gente? Sim, prof.
Sim, professora. Sim, professora. Alguém tem alguma dúvida? Por enquanto, não. Tá. Se tiverem dúvida, gente, perguntem. Depois, lá na prova, vem umas respostas que, meu Deus, não sei de onde vocês tiram. Então, gente, a enzima que também pode ser utilizada, ela pode ser chamada de renina, tá? Tem esses dois tipos. E aí, essa enzima, né, ela tem características. Por exemplo, ela vai atuar uma temperatura entre 15 e 55 graus, então ela tem uma faixa muito boa de atuação, que é a temperatura do leite, né? Quem já fez queijo em casa sabe que aí às vezes não tem termômetro, vai lá, aquece um pouco, coloca o coalho lá dentro e dá um queijo, dá certinho depois. Por quê? Justamente porque ela tem essa faixa, que ela atua entre 15 e 55 graus. O pico dela é 41 graus e ela atua também muito bem numa faixa de 28 a 36 graus, tá? Ela atua melhor num leite que já é levemente ácido, né? Um pH ideal aí de 5 a 5,5 vai ter uma melhor atuação, né? E ela tem a sua principal atividade proteolítica, né, de fazer o processo de coagulação num pH a 3,4. Então, esse pH vai baixando depois que essa enzima for adicionada, e num pH aí de 3 e pouco, mais ou menos, ela vai atuar na sua melhor forma, né? Outros coagulantes que podem ser utilizados a pepsina, por exemplo. A pepsina é obtida através de bovinos adultos. A cinarase, flor do cardo. E de origem fúngica também. Alguns fungos podem fazer esse processo de coagulação. Essa renina, gente, ela é obtida de bezerros. É uma enzima que é a mesma enzima que está presente no estômago desses animais. Você sabe que eles são ruminantes, né? E aí ocorre um processo ali de ruminação do alimento, e é essa enzima que é utilizada. Ela também tem essa função aí na coagulação do queijo. Por que que o leite UHT não vira queijo? Gente, aqui tem uma coisa muito importante. Lembra que eu falei para vocês, quando a gente estudou leite fluido, que ocorria uma desnaturação das proteínas para o leite UHT, e por isso que lá na caixinha está escrito que contém leite, cloreto de cálcio, né, fosfato de cálcio, tem alguns ingredientes lá adicionados, o que leva muitas pessoas a acharem que o leite UHT não é bom para o consumo porque tem algum aditivo lá dentro. Esses sais minerais que são adicionados são justamente por conta da desnaturação ou da desestabilização do leite quando ele passa pelo processo de ultra alta temperatura. Então, vejam só. Aqui nós temos as micelas de caseína, que a gente viu anteriormente, né? E o soro, né? As beta-lactoglobulinas, que se chamam. Whey protein, né? As proteínas aqui presentes também. Quando ocorre uma desnaturação, né? Essas proteínas, elas perdem a sua forma enroladinha aqui, por exemplo. Elas estão soltas. Elas estão desestabilizadas, né? Então vejam que ocorreu uma ruptura dessas caseínas. E isso prejudica depois a formação desse gel, daquele coágulo,
que a gente quer que forme. Então, aqui nós temos um exemplo de um leite homogeneizado, né? Como ele é... Opa, não, vou terminar esse aqui primeiro. Então, aqui isso mostra que depois que esse leite passou por um processo de UHT, né, de ultra alta temperatura, ocorreu essa desnaturação dessas proteínas. Logo, esse leite ele vai ter muita dificuldade em coagular, porque essas proteínas estão desestabilizadas. Aí é adicionado o coalho aqui dentro, ele não vai conseguir formar ali os grânulos, os grãos, né, de coalho, como a gente viu anteriormente. Por isso, o interessante, o importante e o que se utiliza é o leite pasteurizado somente, tá? Isso aqui vocês vão poder pesquisar um pouco mais para responder aquela pergunta que vocês têm lá. Aqui nós também temos um outro exemplo sobre o leite homogeneizado, né, como ele melhora a firmeza do gel. Isso também era uma pergunta que vocês tinham sobre homogeneização. Para que serve a homogeneização? Teve um pessoal aí que viajou nessa resposta. A homogeneização, nós vimos que vocês lembram que tinha um equipamento que soprava o leite. Nesse processo que ele soprava, assim, que passava por um orifício bem pequeno, ele quebrava as moléculas de gordura em pequenas partículas que faziam com que essa molécula conseguisse se misturar com o restante do leite. A gente sabe que no leite tem gordura e água, e a gordura e a água elas não se misturam. Só que aí, na elaboração aqui do queijo, por exemplo, a gente tinha uma molécula muito grande de gordura, quando o leite não é homogeneizado, e aqui, ó, moléculas muito pequenininhas de caseína, né, de proteína. No momento que nós temos, veja que elas não se juntam, não se unem. Depois que o leite é homogeneizado, nós temos uma molécula pequena de gordura e várias moléculazinhas de proteína ao redor dessa gordura. Né? Então, a caseína ela é absorvida como uma nova membrana do glóbulo homogeneizado, se liga com facilidade, né, à rede proteica e a gordura não fica presa apenas mecanicamente, ou seja, conseguem todo mundo se unir aqui muito mais efetivamente do que quando o leite não é homogeneizado, tá? Por isso, é a importância de fazer todos esses processos do leite, né, fluido, antes de elaborar aí o queijo e para a elaboração do queijo. Então, isso, gente, justifica muitas vezes que eu faço um queijo em casa, mas ele nunca fica igual. Ou tem alguém que tem uma empresa pequena, às vezes não tem todos os equipamentos, nunca fica um queijo igual ao queijo da Frimeza, por exemplo, ou qualquer outra marca que seja. Por quê, gente? Porque tem muitas etapas, muitos processos que influenciam. Vocês viram ali a questão das proteínas, né, que ficam desestabilizadas com uma temperatura muito alta. Então, a temperatura de pasteurização, ela é de até 75 graus no máximo. Mais do que isso, o leite essas proteínas já vão começar a se desnaturar. A questão da homogeneização também é importante, né? Com a falta de homogeneizador, a gente não consegue deixar esses glóbulos juntinhos, eles ficam maiores. Então, tudo isso vai influenciar no final aí do processo. Outro processo importante é sobre a cultura starter, né, a bactéria utilizada. Então, a cultura starter, ela vai ter, o micro-organismo, ele vai ter uma função acidificante. Vocês viram, né, que, por exemplo, para a adição de um coalho enzimático, para coagulação enzimática, o ideal é que o leite estivesse levemente ácido. Então, a cultura starter, ela já vai
auxiliar nesse meio, já vai preparar o leite para receber essa enzima. Então, tem essa função acidificante justamente para melhorar o pH, né, chegar no pH desejável para o coalho atuar. É um precursor, né, da cultura secundária que vai dar ali todo o sabor, as características desejáveis. São utilizados, né, diferentes espécies, as mesófilas e as termófilas. Por exemplo, Lactococcus lactis, Cremores, Diacetyllactis, Cremose, Leuconostoc cremoris. Essas bactérias é o que vão dar características específicas para cada queijo, da mesma forma que a gente viu sobre o iogurte. E também as espécies termófilas, que são as mesmas utilizadas para o iogurte, também são usadas para queijos, né? Lactobacillus bulgaricus e Streptococcus thermophilus. Já falei para vocês que o danoninho, a gente muitas vezes fala que ele é um iogurte, mas se vocês olharem na descrição, vocês vão ver lá que é queijo tipo Petit Suisse. Então, o danoninho ele é um queijo, mas que ele tem características similares a um iogurte, tá? Mas na definição, na forma com que ele é feito, ele é um queijo, tá? Então, por isso, essas espécies de culturas que são adicionadas nesses produtos é o que vão dar diferentes características, né? Esse Petit Suisse, por exemplo, ele tem uma característica totalmente diferente de qualquer outro queijo. Ele é um creme, onde você precisa consumir ele de colher, por exemplo, né? E tem características muito similares ao iogurte, porque culturas utilizadas ali, características de iogurte. Muito bem, vimos então todos esses processos, essas características, né, de obtenção do queijo. Aí nós temos alguns fatores que vão afetar a umidade da massa. A gente viu, né, que a umidade é um tipo de classificação desse queijo. Então, o tipo de corte, né, vai afetar na umidade. Por quê? A partir do momento que é feito o corte, tem um aumento da área superficial de dessora. Então, quanto mais cortar esse queijo, mais soro ele vai liberar, né? Menos umidade ele vai ter. A mexedura faz uma pressão física também nesse coágulo, fazendo com que ele elimine o máximo de soro possível. O aquecimento vai ter uma função de retração da rede proteica, isso também vai afetar na umidade da massa. A prensagem, que é uma pressão física, também afeta, porque vai retirar, né, o máximo de soro. E a salga vai ter uma tensão osmótica do meio. Então, quando o queijo é adicionado dentro da salmoura, vai ter aí esse equilíbrio entre o meio do queijo e o meio externo, né? Por osmose, esse queijo vai ser salgado, né? O meio mais concentrado vai passar para o meio menos concentrado, que é o queijo. O meio mais concentrado é a salmoura, o meio menos concentrado é o queijo. Então, ocorre uma troca, né? Um equilíbrio. Isso se chama osmose. Então, vejam só, um exemplo, né? Nós temos o queijo parmesão, que é um queijo considerado duro, né? Um queijo seco. Ele vai ter cortes minúsculos, né? A 55 graus, uma temperatura mais alta, justamente aí para ter uma retração maior da rede proteica. Vai ter uma mexedura intensa para eliminar o máximo possível de soro e prensagem. No final, se tem uma umidade de 35%. No caso do queijo camembert, ele é um queijo úmido. Então, ele vai ter cortes grandes, coágulos grandes. A temperatura vai ser de 32 graus, onde não vai ocorrer uma retração da rede proteica.
Vai ter uma mexedura lenta também para não eliminar muito soro e não vai ser prensado. Vocês viram, né, que o camembert é um exemplo de queijo que é feito à aspersão de fungo. Esses fungos, para eles se proliferarem ali, eles vão precisar de umidade do meio adequado, temperatura específica e tudo mais, né? Um coágulo frágil, que é aquele coágulo que se desmancha com muita facilidade, que não é desejável, a gente quer um coágulo, né? Que quando é feito todos esses processos, ele não se desmanche, que ele fique íntegro, que fique aquele grão de coalho, né? Então, o que pode gerar um coágulo frágil, por exemplo? Isso pode ser algo que aconteça com frequência para quem faz queijo em casa, né? Justamente por não ter um controle, não ser um meio controlado. O coágulo frágil, então, ele pode ser por uma acidez excessiva, né? Formada pelo leite cru, às vezes um leite muito contaminado, ou um tempo muito grande de fermentação. Nesse caso, o coágulo ele se rasga ao cortar ou filar, né? Ou seja, ele se desmancha. Problemas do leite, né? Um animal ali com mastite ou um colostro, quando ele é tirado da vaca, né? Logo que ela teve o bezerro. O coágulo, ele, nesse caso, né? Um leite com mastite, por exemplo, é um coágulo que não retém os sólidos do leite. E aí, consequentemente, diminui o rendimento. Ou pouco coalho utilizado, né? Às vezes uma quantidade muito grande de leite para uma quantidade muito pequena de coalho. Então, isso vai acontecer o quê? Vai ocorrer uma dessora muito maior do que o que deveria. Vai ter um queijo seco e um queijo quebradiço, que também não é desejável, né? A ideia é que o queijo ele seja, de uma maneira geral, algo que você corte e que ele não se quebre, que ele tenha uma certa cremosidade ao ser consumido, né? E é bem comum, olhando agora esses defeitos, se a gente pensar aí nos queijos que a gente consome, né? Muitas vezes compra queijo em feira, enfim, pessoas que passam vendendo. Não quer dizer que ele é um queijo ruim, mas que, de acordo com o processo tecnológico, ele é um queijo defeituoso, né? Quando comparado com um queijo padrão ali. Então, isso que a gente tem que entender. Um coágulo duro, né, também é um problema. Tem que ser aquele coágulo característico ali da produção. Não pode ser nem ser aquele coágulo que se desmancha, nem muito duro. Então, um coágulo duro é aquele que dessora pouco, né, pelo excesso de tempo. Alto teor de umidade que dificulta a maturação. E um excesso de coalho também, né? Facilita a deterioração e dá uma textura de um queijo borrachento. Então, é as duas coisas. Não pode nem colocar muito coalho, nem pouco. Normalmente, no frasco do coalho lá, já vem uma quantidade específica, né? De quanto de coalho ou aquele frasco dá para fazer quantos litros de leite, né? E quanto de queijo que vai ser obtido. Normalmente ele já traz essa informação. No processo de corte, pode ocorrer a cinerese, né, que se chama, ou que é quando o coágulo se contrai espontaneamente, né, quando ele já começa a se separar. A gente viu sobre cinerese no iogurte, né? Às vezes acontece de você abrir um iogurte, ele tá meio separado, o soro ali, né, do iogurte, do que coagulou, né? Então, no queijo isso pode acontecer também. E o corte, né, ele vai aumentar a superfície de expulsão do soro, como a gente viu. Então, de acordo com o tipo de queijo que se quer obter, é o tipo de corte que é feito. Quero que dessora bastante, vou cortar bastante, né?
Esse corte, ele vai determinar aí o teor de umidade final do queijo, né? Que vai dar uma característica específica para esse produto. A regulação da umidade. Então, uma vez que esse queijo foi cortado e teve uma determinada umidade identificada nele, o processo de cozimento, né, de cocção, ele também vai regular essa umidade. Então, temperaturas mais altas aceleram essa cinérese, que é essa saída de soro de dentro do coágulo. Então, um aquecimento de 32 a 35 graus é uma massa crua. Até 40 graus é um queijo semi-cozido e maior que 40 graus cozido, né? Então, aí isso vai identificar e vai dar características específicas aí da umidade desse produto. E produzem queijos mais secos e mais duros, né? Aí, nesse caso, é feito um cozimento por adição de água quente, né? Tanque encamisado ou injeção de vapor. Então, esse queijo ele vai ser cozido numa temperatura muito mais alta, como é o exemplo do parmesão, e logo ele vai ter uma umidade muito baixa. Essa temperatura vai fazer com que toda a água seja eliminada, o máximo de água seja eliminado desse coágulo, né? Então, essa temperatura vai fazer com que esse soro seja expulso. A enformagem dá a forma característica de cada queijo, como eu falei para vocês anteriormente. Tem queijos, né, quadrados, redondos. Os quadrados normalmente retangulares normalmente são utilizados para serem fatiados. Os queijos redondos ou eles são comercializados redondos, às vezes pela metade, às vezes em cunhas. Normalmente dessa forma que ele é vendido. Alguns quadrados também, né, em pedaços. Enfim, cada empresa aí tem uma forma de comercialização. Então, aqui na enformagem, a gente dá a forma, né, e o tamanho da peça, de acordo com o objetivo aí, o tipo de queijo que quer se obter, né, disponibilizar para o mercado. Esse processo de enformagem e forma do produto também vai influenciar num processo de maturação ou até num processo de vida de prateleira, tá? As peças grandes podem ocorrer um processo de anaerobiose, né? Ou seja, ter uma presença de micro-organismos anaeróbios ali dentro, uma difusão lenta de enzimas e uma maturação mais longa, porque é um queijo muito grande. Então, ele vai precisar de mais tempo para maturar. Peças pequenas demais, o ar penetra no queijo mais rapidamente. As enzimas se difundem rapidamente também, o que não acontece num grande, porque tem uma difusão lenta, porque ele é muito grande. E, consequentemente, peças pequenas vão ter uma maturação mais curta, porque tem uma área menor. Tá? Então, isso também tem que ser avaliado e controlado, justamente para não ter nenhum tipo de problema aí nesse processo, para que o queijo não venha a estragar com facilidade, né? De repente, a parte externa maturou adequadamente, quanto que o meio não, né? Então, isso tem que ser cuidado também. A prensagem vai compactar a massa, né? Tem diferentes tipos de prensas. Aqui nós temos uma prensa simples, pequena, né? O objetivo principal da prensagem é expulsar o soro. Isso vai fazer com que reduza a umidade, retira a lactose e cessa a acidificação. Aqui nós temos que abrir um parênteses, tá? Por quê, gente? Esse retirar a lactose não quer dizer que a gente vai ter um queijo sem lactose. Vocês já responderam isso, que a lactose é eliminada
é quebrada, né? Ela não é eliminada, ela é quebrada pela lactase, tá, gente? É diferente. Muita gente escreveu na prova. A lactose é eliminada pela enzima lactose. Errado, gente. Enzima lactase, tá? Tem um A no meio, que é bem diferente uma coisa da outra. Então, vocês sabem que a lactose ela é quebrada dessa forma. Nesse caso aqui, o que acontece? A maior parte de lactose vai ficar no soro de leite. O soro é eliminado do queijo, né? Então, isso quer dizer que um queijo comparado a um leite, ele vai ter menos lactose, tá? Isso não quer dizer que ele não tenha lactose, ele vai ter em menor quantidade. A mesma coisa acontece com o iogurte. E aqui também acontece com o queijo. As bactérias que são adicionadas, elas precisam se alimentar de algo, e elas se alimentam de açúcares. A lactose é um tipo de açúcar presente no leite, não é só ele que existe ali, não é só lactose. Mas aí o que acontece? As bactérias vão quebrar essa lactose. Quando ela quebra, ela gera glicose e galactose. E aí as bactérias se alimentam dessa glicose. Então, uma boa parte dessa lactose já foi quebrada. A outra parte foi quebrada pelas bactérias. A outra parte saiu junto com o soro. Mas teve uma parte que ainda ficou ali, tá? Então, não quer dizer que esse queijo é sem lactose, tá? Não confundam isso. E, além disso, também, nesse processo de prensagem, o processo de acidificação também vai ser cessado. Nem todos os queijos são prensados, né? E só para voltar ali na questão da lactose, num queijo sem lactose, ele já é produzido com leite que já foi adicionado a enzima, que já quebrou toda a lactose. E aí é obtido o queijo sem lactose, tá? Proveniente de um leite sem lactose também. A pressão na prensagem, né, para os queijos que são prensados, já que nem todos são, ela varia de 5 até 30 vezes do peso do queijo. Então, depende do queijo que se quer obter, é o processo de prensagem. E o período de prensagem, né, que fica lá na prensa é de 3 a 5 horas. Depende também do tipo de queijo. Então, é muito variável essa produção. Vocês viram, como eu falei antes, a definição de queijo ela é muito ampla. Então, a indústria aqui ela pode trabalhar com características específicas. Por exemplo, na questão da prensagem, no período de tempo. Por isso que às vezes a gente come um queijo de uma marca, come de outra, tem diferenças, tá? Eles nunca são iguais. Depois disso, o processo de salga é muito importante, né? Primeiro, porque ele vai controlar a umidade, como eu falei para vocês, que tem esse processo de osmose que ocorre aí na salga. A gente sabe que o sal, ele tem essa característica de expulsar a água, né? Lá na manteiga, quando a gente estudou, quando é feito o processo de batimento, que é adicionado sal para manteiga com sal, esse sal auxilia aí na retirada de soro, na retirada de água. Aqui é a mesma coisa, nesse processo de osmose, ele tenta fazer um equilíbrio, então ele absorve o sal e elimina a água. O sal também vai auxiliar a salga, né, na formação da casca do queijo, que é muito interessante e necessária. Ele vai inibir também micro-organismos deteriorantes, né? Ou seja, controla toda essa microbiota presente no queijo. Atua aí como um conservante. E vai favorecer uma cultura láctea também presente ali. E também vai dar sabor do queijo, né? Isso também é uma função da salga.
Então, vejam que a salga, gente, ela não serve só para salgar o produto. Isso a gente vai ver bastante também lá na industrialização de carnes, mais para frente, que o sal ele tem várias funções, né? A principal delas, além do sabor, é esse controle microbiológico, né? Ela servir como um conservante. No queijo, mesma coisa. Aqui tem alguns exemplos, né, dos tipos de salgas, formas de salga. Pode ser a salga na própria massa. Por exemplo, o queijo cheddar, queijo Minas frescal. Na massa mesmo aqui é feito isso, porque depois ele não vai para a salmoura. A salga seca, por exemplo, para o queijo gorgonzola. E a salmoura, né? O queijo prato, queijo mussarela, queijo camembert, que aí eles são submersos na salmoura, tá? Então, tem esses tipos aí de salga. Aqui eu trouxe para vocês um vídeo que eu quero mostrar. Eles são bem curtos, sobre a produção. Eu só vou parar a apresentação aqui e começar de novo para incluir o áudio. Eu acho que preciso fazer isso. Eu vou dar o play aqui e vou ver se vocês estão ouvindo, tá? Eu vou começar e daí eu paro e vocês me respondem se estão ouvindo o áudio. Vocês estão escutando a musiquinha? Eu não. Não. Não? Deixa eu ver, que tem um jeito aqui que eu tenho que clicar em alguma coisa para vocês ouvirem. Opa, só preciso ver onde que é. Ah, achei. Acho que agora vai dar. Aqui é um exemplo de uma produção de gorgonzola, tá? É um vídeo bem curtinho. E depois a gente vai ver a fabricação do queijo camembert. Vocês estão ouvindo agora? Sim. Beleza. Sim. Então, aqui, ó, o processo de maturação, 9 semanas que ele fica maturando aqui, tá? Esse vídeo tá em inglês. Não consegui um vídeo assim rapidinho que mostrasse as etapas em português, tá? Mas só para vocês verem esse processo de maturação dele. E só depois disso ele é cortado e aí bem rápido, né? Mostrou rapidamente aqui em 1 minuto e meio o processo, né? De forma bem geral. Esse aqui é um pouquinho mais longo e a gente vai poder ver então a fabricação do camembert. Il y a camembert et camembert. Ceux que nous fabriquons sont au lait cru
et authentiques. Dire qu'ils sont toujours les meilleurs est peut-être un peu présomptueux, mais à coup sûr, ils sont différents. D'abord, il y a l'expérience. Depuis 1912, ce sont toujours des laits crus qui ont donné naissance à nos fromages. Nos techniques de fabrication respectent l'authenticité de nos matières premières. Et notre méthode de fabrication, tout en étant artisanale... Deixa eu ver se eu consigo colocar a legenda aqui para vocês. Essas tradução aqui, gente, nunca ficam muito boa, mas melhor do que é fácil para entender. A não ser que vocês entendam francês, eu não. Sai de novo. Il y a camembert et camembert. Ceux que nous fabriquons sont au lait cru et authentiques. Dire qu'ils sont toujours les meilleurs est peut-être un peu présomptueux, mais à coup sûr, ils sont différents. D'abord, il y a l'expérience. Depuis 1912, ce sont toujours des laits crus qui ont donné naissance à nos fromages. Nos techniques de fabrication respectent l'authenticité de nos matières premières. Et notre méthode de fabrication, tout en étant artisanale, bénéficie d'un cadre de travail ultramoderne. Chez Gillot, nous aimons notre métier et nous sommes fiers de notre véritable camembert moulé manuellement à la louche. Pour comprendre l'origine de ce goût, il suffit de regarder le terroir qui le fait naître. Ce lait du bocage ornais, où nos producteurs sélectionnés et fédérés en association nous fournissent une matière première d'une qualité exceptionnelle. Nous nous impliquons tant à la production qu'à la collecte pour ne faire entrer dans notre fromagerie qu'un lait parfait, sûr, répondant aux exigences les plus strictes. Ensuite, comme nous le faisons depuis des décennies, nous organisons notre production en respectant la qualité initiale de nos matières premières, mais aussi l'environnement qui nous fait vivre. Comme dans chaque métier, nous avons notre vocabulaire. Emprésurage, moulage, plaquage, démoulage, taillage, retournement, salage, alloir. Derrière chacun de ces mots se cache un geste, un savoir-faire, une exigence. Celui qui, chez nous, est sans doute le plus significatif, c'est le moulage manuel sur table. 5 louches successives par camembert.
Après l'avoir emballé et vérifié qu'aucun germe ni aucune bactérie ne pourrait perturber le plaisir du consommateur, après l'avoir fait contrôler par des bouches expertes, il devra encore séjourner en cave pour s'affiner. Quand vous choisirez de le déguster, n'oubliez pas que ce fromage au lait cru continue de vivre dans son emballage. Il mûrit, s'anoblit. Alors, à chacun son plaisir, blanc ou affiné, à déguster sans modération. Pessoal, esses processos, eles não mostram exatamente tudo, né? Porque eles estão divulgando a marca deles ali, obviamente. Eles não iam mostrar tudo que a gente gostaria de ver, né? Mas dá para ter uma ideia já mais ou menos de como funciona isso que eu expliquei para vocês. Lembrando que eu expliquei hoje um método, o processo geral, né? Amplo, de todos os tipos, mais especificamente. A partir de agora, a partir de amanhã, a gente também vai ver algumas outras etapas mais específicas de cada tipo de queijo, principalmente os mais conhecidos, né? A gente vai falar sobre a produção do queijo prato, o queijo mussarela, que é bem comum a gente consumir, né? Mas vocês já conseguem ter uma ideia geral de como é o processo. Pessoal, ficou alguma dúvida? Gostaria de perguntar ou comentar alguma coisa sobre o processamento de queijos? Da minha parte, não, prof. Conseguiram entender? Pessoal que não falou nada ainda, entendeu, gente? Tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Tá tranquilo, professor. Não, pra mim tá tranquilo. Tranquilo também? Muito bem. Então, respondam as perguntas que eu passei para vocês agora no início. Deixo no caderno, por enquanto. Respondam a chamada, que está disponível no Classroom também, tá? E amanhã a gente volta com o mesmo assunto, queijos. Certo? Hora de comer queijo agora, né? Alguém comentou aqui, depois de tanto ter falado em queijo, dá vontade. Gente, então, boa noite, bom descanso. Qualquer coisa, entre em contato. Ok, Professora, Oi, as perguntas tá lá no Classroom, lá? tá no início do slide. Acho que é a Tá bom. segunda página do slide. Tá ok. Tá bom? Obrigada. Bom descanso, se cuidem. Tá bom, professora.